Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Instagram, @empreender com a Bíblia e também ao YouTube, tá bom? Duas gravações aqui simultâneas, tá? É um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite em que nós vamos falar sobre uma história muito interessante, que é a história de Zaqueu, o publicano, tá bom? Uma história relativamente bem conhecida de todos, tá? Mas que vai trazer muitas lições importantes para nós. Meu nome é Matheus Souza, eu sou empreendedor e educador cristão e eu ensino empreendedores cristãos a alcançarem a prosperidade financeira através dos princípios bíblicos, tá bom? Então, esse é meu intuito aqui, poder ajudar você que é empreendedor a entender princípios da Bíblia que vão te levar à prosperidade financeira, tá? Minha esposa está aqui me ajudando e assim que as pessoas forem chegando, ela vai estar me avisando para a gente poder abraçar. Quem for chegando aqui na live, eu vou pedir um favor que aperte o coração e, é claro, aperte o aviãozinho para você mandar para aquele amigo empreendedor, para aquela amiga empreendedora também, que você deseja ver que ela tenha muito sucesso, que ele tenha muito sucesso, tá bom? Porque essa live vai estar incrível e com certeza vai poder te ajudar bastante, tá bom? Eu ainda tô me recuperando ainda um pouco aí do resfriado, tá? Da semana passada, né? Que nós fizemos a live aí com bastante tosses, mas hoje vai ser mais tranquilo, Deus quiser. E a gente vai passar essa live aí que vai ser incrível, falando sobre Zaqueu, o publicano. Jojo já chegou aqui. Jojo Moreira? É. Minha amiga Joelma, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Instagram, tá bom? Espero que essa live aí possa ser de muitos conhecimentos bíblicos e também de conhecimentos de empreendedorismo, assim que é o objetivo desse Instagram, né? Falar sobre conceitos bíblicos, né? Que vão nos ajudar aí nos nossos negócios, na nossa empresa, na nossa vida profissional, tá? É o objetivo dessa live, tá? Gente, a história de Zaqueu publicano tá lá em Lucas, Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10, tá? Eu vou fazer uma leitura, tá? Vou fazer uma leitura desse texto, vou abrir aqui no meu computador. Entrou a eu.daniangelo. Dani Ângelo, Isso. Dani Ângelo também, seja muito bem-vinda, tá bom? Espero que essa live possa te ajudar. Como eu falei, gente, quem puder, estiver chegando nessa live aqui, manda um aviãozinho aí pros amigos empreendedores, tá bom? Porque essa live vai ser incrível e vai ajudar muitas pessoas. Então compartilha esse vídeo pro Instagram, ver que esse conteúdo é um conteúdo relevante, é um conteúdo que a gente prepara com muito carinho, né? E a gente pede para que você compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas aí com esse tipo de conteúdo, tá bom, gente? Então eu vou ler Lucas capítulo 19, tá? Do versículo 1 ao versículo 10, tá bom? Então vamos lá. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido.
Então, esse é o texto que a gente vai trabalhar hoje, Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Né? Então, em resumo, né, a primeira informação que nós temos aqui é que Zaqueu era um publicano. Né? Ele era um publicano e os publicanos eles eram cobradores de impostos, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Lembrando que na época de Jesus, Israel estava sob o domínio do Império Romano. E como era costume naquela época, toda nação que era subjugada por outra nação era cobrado impostos sobre ela. E os judeus eram os publicanos eram judeus que eram comissionados por esses romanos para cobrar impostos dos seus concidadãos. E por essa razão, os publicanos eram pessoas mal vistas, eram pessoas odiadas pelos seus concidadãos, né? Pelas pessoas da sua própria nação, porque eram considerados traidores da nação, porque estavam trabalhando para o seu opressor, né? Como a gente pode dizer assim. E além disso, além de ser pessoas desprezadas na sociedade pela sua profissão, os publicanos também eram desprezados na religião. Eram considerados homens pecadores, tá? E que estavam junto dos opressores, né? Dos gentios que não eram judeus. Ou seja, estavam junto com pessoas que não eram da sua mesma religião. E por esse motivo, muitos publicanos eles eram impedidos de estar nas sinagogas. Tá? Além de tudo isso, de todo esse cenário, existia mais um agravante para os publicanos. Eles eram pessoas desonestas e se enriqueciam de forma fraudulenta, ou seja, cobravam mais dinheiro do que era imposto pelo Império Romano. E além disso, não repassavam todo o dinheiro para o Império Romano daquilo que eles haviam coletado. Ou seja, eram homens desonestos, corruptos e que agiam de forma fraudulenta. E é por isso que a maioria dos publicanos era rico, porque o seu dinheiro era obtido de forma desonesta, como se fosse um caixa 2, né? Eles pegavam parte daquilo que era coletado e roubavam aquilo das pessoas e, consequentemente, também não repassavam esse dinheiro para o Império Romano, tá? Então, ser um publicano naquela época não era uma coisa tão boa. Talvez financeiramente eles eram ricos, eram pessoas bem-sucedidas, porém, socialmente eram pessoas desprezadas, eram pessoas desprezíveis pela sociedade daquela época. Tá? E a gente vai entender que um dos princípios para nós alcançarmos a prosperidade é a justiça, ou seja, sermos pessoas justas. Tá? Salmos 37, versículo 25, o salmista Davi diz: "Fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão." Deus tem promessas para as pessoas que são justas, né? Deuteronômio 28 diz: "Se você ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, tá? Você comerá o melhor dessa terra." Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Se você ouvir a minha voz e obedecer o meu mandamento, ou seja, ser uma pessoa justa, reta, seguir corretamente os meus mandamentos, eu vou te abençoar, eu multiplicarei nos seus celeiros, eu transbordarei os seus celeiros, eu abençoarei o fruto do seu trabalho e você será uma pessoa próspera. Emprestará a muitos, mas não tomará emprestado. E se nós pegarmos o significado da palavra promessa, a palavra promessa significa estar comprometido com alguma coisa. Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos os seus mandamentos, Deus está dizendo para mim e para você: eu estou comprometido com o seu sucesso. Se você ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, eu estou comprometido em te abençoar e te tornar uma pessoa próspera, porque você é alguém justo. É por isso que a injustiça, ela pode sim
atrapalhar a nossa prosperidade. E que tipo de injustiça eu posso cometer que pode atrapalhar a minha prosperidade? Por exemplo, colocar um gato de luz na minha casa. Parece uma coisa simples, mas isso pode atrapalhar a minha prosperidade. Comprar produtos piratas, uma camisa, um calçado pirata, parece ser uma coisa pequena, mas pode atrapalhar a minha prosperidade. Não declarar os meus impostos pode ser uma coisa pequena, mas que pode atrapalhar a minha prosperidade. Então nós precisamos nos avaliar, saber se estamos agindo corretamente em nossas atitudes, porque a promessa de Deus da prosperidade são para aqueles que são justos. E Zaqueu, por consequência, ao ser um publicano, era uma pessoa desonesta, era uma pessoa justa. O seu dinheiro era obtido de forma fraudulenta, tá? E além disso, nós precisamos tirar algumas crenças limitantes da nossa mente, né? Ao conversar com algumas pessoas, muitas pessoas dizem: ah, mas só é rico nesse país quem é corrupto. Ah, só é rico nesse país quem rouba. Só é rico nesse país quem é desonesto. Precisamos tirar essas crenças negativas da nossa mente. Podemos sim acreditar que Deus tem uma prosperidade para nós que somos justos, para nós que obedecemos os seus mandamentos. E não a corrupção ser a única porta de entrada para a prosperidade. E não a roubar, ser desonesto, ser a única porta para a prosperidade. Até porque a Bíblia condena isso. A Bíblia condena o dinheiro adquirido de forma desonesta. Tá? Em Provérbios 13, versículo 11, diz que o dinheiro ganho de forma desonesta diminuirá. Mas aquele que ajunta o seu dinheiro pouco a pouco, esse terá cada vez mais. Ou seja, Deus condena a fortuna, o dinheiro adquirido de forma desonesta. Tá? Em Provérbios 21, versículo 6, diz que a fortuna adquirida desonestamente rapidamente acabará e levará à morte. Ou seja, nós precisamos entender que as pessoas que são ricas de forma desonesta, de forma roubando o dinheiro das pessoas, eles podem até ganhar dinheiro a curto prazo, mas a longo prazo eles acabam até perdendo seu dinheiro. Por quê? Porque tem que subornar um aqui, corromper outro ali, para que o esquema não seja descoberto. Eles vivem fugindo das pessoas, vivem fugindo da justiça. Por quê? Porque adquirem riquezas de forma ilegal, fora da lei. Então, se nós desejarmos as bênçãos do Senhor na nossa vida, precisamos agir corretamente, precisamos agir com justiça, tá bom? E esse é um princípio muito importante da prosperidade, agir com justiça, que as bênçãos do Senhor, elas nos seguirão. Passou por aqui, Henrique, 27, 2019. Sempre ganhou acessórios. Sempre dela é a Raicinha, tá? Ah, tá, show. Henrique passou aqui, a Raíssa também passou aqui, tá? Do Sempre Bela, né? Acessórios. Sempre Bela Acessórios, muito bacana, tá? O segundo ponto que a gente vai tocar aqui nessa história de Zaqueu é que Zaqueu era um homem rico, porém não conhecia Jesus. E a pergunta é, por que as pessoas que são ricas, Jesus condena tanto na Bíblia? Por que as pessoas que são ricas têm uma dificuldade de conhecer Jesus, né? É por isso que muitas vezes as pessoas criam uma falsa crença dizendo que os ricos não herdarão o reino dos céus. Isso não é verdade. Porém, sim, quem é rico tem mais dificuldades de alcançar, por alguns motivos. Por quê? Porque o dinheiro te traz três coisas fundamentais: poder, fama e segurança.
Por que poder? Porque as pessoas que são ricas, elas conseguem os seus objetivos através da sua condição financeira. Muitas vezes alguém quer chegar em algum patamar, em algum determinado lugar, e ela corrompe algumas pessoas, e ela suborna outras pessoas. Então, de alguma forma, o dinheiro traz algum tipo de poder, traz alguma moeda de negociação. Você consegue abrir algumas portas com dinheiro. Então, o dinheiro traz essa sensação de poder para as pessoas. Segundo aspecto, o dinheiro traz fama. Quando você tem dinheiro, quando você é uma pessoa rica, você acaba gerando influência em outras pessoas. Tá? Que tipo de influência? Por exemplo, quantos de nós, né, na nossa grande maioria, seguimos pessoas que são mais prósperas que nós nas redes sociais, por exemplo? Existem grandes influências aí da atualidade, ou blogueiros, vamos dizer, que as pessoas adoram seguir essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas famosas, pessoas que têm dinheiro, pessoas ricas. E nós temos a tendência de ser influenciados por pessoas ricas, por pessoas prósperas, porque as pessoas hoje em dia estão procurando prosperidade e querem saber como essas pessoas vivem. Porque o que realmente hoje atrai a atenção das pessoas é quando alguém faz uma boa viagem, quando alguém come num restaurante bacana. As outras pessoas, elas ficam olhando e acompanhando a vida daquela pessoa. Então, as pessoas que são ricas, elas de alguma forma geram alguma influência em pessoas que não em pessoas que são menos ricos que elas. E o terceiro aspecto é a segurança. Que tipo de segurança? Porque, como eu falei em outra live, o dinheiro nos protege. Nos protege em que sentido? Por exemplo, se eu tenho um plano de saúde, um bom plano de saúde, eu me sinto mais seguro, porque eu acredito que se um dia passar mal, eu vou ser atendido em um bom hospital por um bom médico. Isso me traz um pouco de segurança. Um exemplo. Diferente de alguém que não tem um plano de saúde, que se passar mal vai ter que ir para um hospital público, e aí pode ser que demore a ser atendido, e pode ser que fique nos corredores, às vezes de forma desconfortável, em um lugar não adequado. Então, de alguma forma, o dinheiro traz um pouco de segurança. Traz um pouco de segurança quando a pessoa é rica, ela pode comprar um carro blindado, ou pode morar num condomínio fechado com segurança. Então, de alguma forma, o dinheiro traz segurança para essas pessoas. E quem ama ao dinheiro, quem tem amor ao dinheiro, é mais influenciado a se apegar a essas coisas. E quando você é apegado ao poder, à fama e à segurança, você acaba se tornando uma pessoa autossuficiente. Você se sente autossuficiente, você acha que você não depende de outras pessoas. E com isso vem a soberba e o egoísmo. E quando a soberba e o egoísmo entram, não tem espaço para você conhecer Jesus. Não tem espaço para você ter um relacionamento com Jesus. Porque o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que seria fé? É você acreditar naquilo que você não está vendo. Ou seja, você ser dependente de Deus. Se você é uma pessoa autossuficiente, você acredita que você não depende de ninguém. E aí, Deus acaba ficando em segundo plano na sua vida. É por isso que pessoas ricas têm mais dificuldades de se aproximar de Cristo, ter um relacionamento com Cristo. Não estou dizendo que é impossível. Não estou dizendo que isso é inviável, mas muitas pessoas também acreditam e têm uma crença errada que os ricos não herdarão. Sim, muitos ricos na Bíblia andaram com Deus, tiveram uma vida reta, íntegra, justa, foram ricos aqui na terra e vão herdar o reino dos céus. Então, ter riqueza não te afasta de Deus. Agora, ter o amor ao dinheiro, ter amor às riquezas, vai fazer com que você fique apegado a essas coisas, ao poder, à fama
e a segurança e, consequentemente, isso vai te tornar uma pessoa mais soberba e egoísta e isso vai te afastar de Deus, tá? Então a gente precisa diferenciar bem isso. É por isso que a Bíblia fala que quanto mais é dado, mais é cobrado. Isso está lá na parábola dos talentos. Então, se você deseja ser uma pessoa próspera, saiba que ser próspero vai te requerer uma grande responsabilidade. Responsabilidade de não colocar o seu amor no dinheiro e responsabilidade de poder gerenciar os recursos que Deus está te dando em benefício do próximo também, tá? Então, saiba que tudo que Deus te dá, Ele vai requerer de você. E é por isso que se você quer ser rico, quer ser próspero, Deus não te impede disso. Pelo contrário, Ele é que te dá força para adquirir riqueza. Está lá em Deuteronômio 8:18. Mas você vai precisar saber que você vai ter uma grande responsabilidade. É por isso que na parábola dos talentos, Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Por que Ele não deu 5 ao que Ele tinha dado 1? Porque Ele sabia que aquele que tinha recebido 1 não tinha capacidade de gerenciar, né? Não tinha capacidade de gerenciar aquilo que o Senhor estava dando. Ele com certeza não ia conseguir organizar as finanças e ser um bom administrador daquilo que Deus estava dando para ele. Tá bom? Então isso é fundamental a gente entender. Fernanda Gourmet. Mais uma vez, gente, eu faço aquele pedido. Se você está aqui nessa live, está gostando desse conteúdo, tá? Aperta o aviãozinho, compartilha com mais amigos. Nós estamos aí, temos mais alguns tópicos para poder tratar dentro dessa história de Zaqueu, que é uma história incrível, que tem muitas lições pra gente. E eu tenho certeza que essa história vai ajudar muitas pessoas. Então, se você tem aquele amigo empreendedor, ou que quer empreender, ou que quer conhecer mais da Bíblia também, aperta o aviãozinho aí e manda, tá? Manda pros seus contatos do Instagram, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? Terceiro ponto, Zaqueu desejava conhecer Jesus, mas não podia, né? A história nos fala que Zaqueu era de baixa estatura e onde Jesus estava, uma grande multidão seguia. E Jesus estava entrando aonde? Em Jericó, tá? Que era a cidade de Zaqueu. Zaqueu era o publicano mais conhecido de Jericó, tá? Era o principal, ele era o chefe dos publicanos. Então era alguém muito conhecido em Jericó. E Jesus estava indo para a cidade de Zaqueu. Porém, uma grande multidão seguia Jesus e isso impedia com que ele pudesse ver Jesus. E isso faz com que Zaqueu tenha uma decisão de subir em uma árvore, tá? Mas a pergunta que fica é: por que Zaqueu, sendo rico, queria conhecer Jesus, que era uma pessoa pobre? Tá? Lembrando que a gente tá aqui, gente, não para fazer uma exposição do texto de forma totalmente bíblica, tá? A gente vai pegar aspectos bíblicos, porém para colocar numa ótica de empreendedorismo, numa ótica de negócios. Então, existe todo o contexto de salvação nessa parábola que nós conhecemos, porém eu vou me ater aos conceitos que vão ajudar a gente lidar com o nosso negócio, lidar com as nossas finanças e a importância de saber como lidar, né, com o nosso dinheiro, tá bom? Então, me perdoem aí se eu não tocar em algum ponto importante que tange o aspecto salvífico, né, dessa história, porque tem muito disso, mas eu vou tocar no aspecto mais financeiro, tá? Então vamos lá. Por que Zaqueu, sendo rico, queria encontrar Jesus, que era pobre? O que Jesus podia dar para ele, né, em troca? Isso me mostra que o dinheiro, ele pode abrir algumas portas para você, mas ele não pode abrir todas as portas. O dinheiro pode influenciar algumas pessoas que amam dinheiro, mas não pode influenciar todas as pessoas. E isso me mostra que se você deseja crescer, se você deseja passar para o próximo nível
né, subir o próximo degrau, você vai ter que ser humilde para abrir algumas portas, porque o dinheiro abre algumas portas, mas algumas portas elas só são abertas com gratidão, amor e humildade. O dinheiro abre algumas portas, mas outras portas são abertas apenas com gratidão, amor e humildade. Muitas das vezes, para você crescer, para você subir o próximo degrau, para você ter acesso a pessoas influentes, melhores que você, você vai ter que se humilhar. E eu não falo humilhar de você rastejar o pé da... Não. De você ser uma pessoa humilde. Saber ouvir. Saber receber uma crítica. Saber receber uma orientação. Ser alguém ensinável. Ser alguém disposto a aprender. Eu vi uma frase no culto de empreendedores, né, que eu participei, que falava uma coisa interessante, que a pastora que estava ministrando, falou uma coisa interessante, que eu já tinha ouvido, mas que eu guardei comigo. Você tem que ser, muitas das vezes, o mais burro da sua mesa. O mais ignorante. E não burro no sentido pejorativo, mas o mais ignorante. Porque se você for o mais inteligente da mesa onde você está, se você for o mais inteligente das pessoas que te cercam, você nunca vai passar para o próximo degrau. Você vai sempre ter que procurar pessoas mais influentes que você, mais inteligentes do que você, mais ricas que você, mais bem-sucedidas que você, e você vai ter que ser uma pessoa humilde para aprender com elas, para ouvir elas, para ser alguém ensinável, para poder aprender com essas pessoas. Então, algumas portas que Zaqueu precisava eram abertas pelo dinheiro, porém outras portas apenas com a humildade. E como ele queria conhecer Jesus, e ele sabia que Jesus era alguém muito importante, era alguém que arrastava multidões. Jesus tinha algo que Zaqueu ainda não sabia o que era, mas ele tinha curiosidade em conhecer, porque aonde Jesus passava, a fama de Jesus se espalhava. E Zaqueu provavelmente, quando viu o que Jesus fazia, e como ele pregava, e como ele arrastava as multidões, ele falou, eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso conhecer Jesus. Então, o que Zaqueu fez? Como ele era de baixa estatura e ele não podia ver Jesus devido à multidão na frente dele, ele subiu em uma árvore. E, gente, lembrando que Zaqueu não era qualquer pessoa. Zaqueu era alguém influente. Zaqueu era alguém conhecido em Jericó. Zaqueu estava correndo um sério risco de ser envergonhado. Se alguém pega Zaqueu em cima da árvore, o grande publicano, o grande ricaço, né, de Jericó. E ele corria um outro risco também. Como ali só tinha judeus, se alguém reconhecesse Zaqueu ali, poderiam pegar ele e linchar ele. Porque Zaqueu não era uma pessoa admirada por todos. Zaqueu era muitas vezes odiado por muitos judeus ali. Lembra que eu falei no começo que os publicanos eram odiados pelos judeus? Exatamente isso. Ele corria um risco, até um sério risco de vida, estando ali se expondo para ver Jesus. Só que quando Jesus ele passa por onde Zaqueu estava, ele olha para cima, vê Zaqueu e chama Zaqueu pelo próprio nome dele. E diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. Ou seja, o que isso quer dizer pra gente? Que a porta para Zaqueu conhecer Jesus veio através da humildade. Muitas das vezes a gente vai ter que ser humilde
para entender que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus. Que Deus é a fonte primária de tudo que nós temos na nossa vida. Se somos pessoas bem-sucedidas, glórias a Deus. Nós entendermos que tudo que nós temos vem de Deus, é Ele que provém dia após dia o nosso dinheiro, as nossas finanças. Porque somente com um coração desse jeito, nós vamos conseguir ser pessoas prósperas e pessoas que têm um bom relacionamento com o nosso Deus. Um outro ponto que eu quero tocar aqui é que quando Jesus fala com Zaqueu que queria estar na casa dele, é muito interessante que quando um judeu convidava outro para estar em sua casa, e aqui acontece ao contrário, isso que é interessante, quando o judeu convidava outro para jantar em sua casa, para estar em sua casa, para estar à mesa, queria dizer que eles queriam ter um relacionamento de amizade. Ou seja, eu quero começar um relacionamento com você de amizade. E por isso você vai jantar em minha casa. E por isso você vai se sentar à mesa comigo. Tá? Talvez pra gente aqui, que é do Ocidente, né, na nossa cultura ocidental, sentar à mesa ou comer não tem muito significado muitas das vezes. Mas para quem é do Oriente Médio, significava algo muito importante. Até porque a comida é algo sagrado para eles. E você compartilhar e partilhar comida, você só faz com pessoas que você realmente considera, que são realmente importantes para você. Então, quando Jesus diz para Zaqueu que ele queria estar na casa dele, Jesus está dizendo: Zaqueu, eu quero começar um relacionamento de amizade com você. Você conseguiu abrir a porta que acessava a ter um relacionamento comigo. E por isso eu quero começar um relacionamento de amizade com você. Entende como existem algumas atitudes na nossa vida que abrem portas para nós e algumas atitudes que fecham as portas. Como eu falei, você adquirir dinheiro de forma desonesta no seu trabalho, muitas das vezes está fechando as portas da prosperidade para você. Porque nossas atitudes abrem portas, mas nossas atitudes também fecham portas. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu e janta com Zaqueu, estar lá com Zaqueu, provavelmente o amor de Jesus constrange Zaqueu, porque a própria Bíblia diz que quando Jesus chama Zaqueu para estar em sua casa, os judeus ouvem isso e começam a murmurar entre si, porque Zaqueu era um publicano e era um pecador. E Jesus era tido como um profeta, um homem santo. Como um profeta, um homem santo, vai se relacionar com um homem pecador? Jesus estava mostrando que ele estava disposto a se relacionar com qualquer pessoa que abrisse as portas para que ele pudesse se relacionar com ele. Então, quando Jesus começa a conversar, e é bem provável que essa conversa que Jesus teve com Zaqueu se relacionava com o reino de Deus, o amor de Jesus por entrar na casa de Zaqueu constrangeu Zaqueu. E aí ele se levanta e faz uma declaração linda. Ele fala: Senhor, eu estou disposto a pegar metade dos meus bens e dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que Zaqueu está querendo dizer assim? O mesmo amor que você me deu e que considerou a mim, eu quero fazer isso pelas outras pessoas também, porque eu entendi o amor. É por isso que uma das maiores formas de você demonstrar amor por alguém é ajudar financeiramente. O dinheiro e o amor estão muito conectados um com o outro. Mas como assim, Mateus? O próprio Jesus disse lá em Mateus 6,24: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração.
nós costumamos colocar o nosso coração naquilo que nós colocamos dinheiro. Se você coloca dinheiro, por exemplo, na obra do Senhor, no crescimento do Evangelho, é bem provável que o seu coração esteja nisso, porque, pelo contrário, você não vai colocar dinheiro nisso. Se você não ajuda a obra missionária, se você não ajuda a sua comunidade cristã, se você não ajuda o crescimento da sua igreja, é bem provável que você não esteja com o coração nisso. Se você não ajuda financeiramente outras pessoas, é bem provável que o seu amor não esteja nisso. É por isso que Jesus disse em Mateus 6,24, aonde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O dinheiro está diretamente ligado com o amor. Isso é tão real que Jesus ele fala aí por volta mais ou menos de 39 parábolas. Mais da metade das parábolas estão relacionadas com finanças, com dinheiro. E a maioria das parábolas de Jesus está relacionado com o amor de Deus ao homem e está relacionado com o amor do homem ao seu próximo. E se as parábolas falam de amor e mais da metade das parábolas falam sobre finanças, é porque existe uma conexão muito forte entre as finanças e o amor ao próximo. Ou seja, os 613 mandamentos que existem no Pentateuco, né? Ou seja, na lei judaica, dos 613 mandamentos, mais de 100 deles estão relacionados a dinheiro, a finanças. Existe mais de 2.350 versículos na Bíblia que tratam sobre dinheiro. É por isso que a Bíblia é o maior guia de finanças, tá? E se alguém quer saber lidar bem com o seu dinheiro e quer saber como Deus espera que você lide com o seu dinheiro, você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é a maior fonte para você descobrir o que Deus espera para você, como você deve gerenciar os seus recursos financeiros. Então, quando Zaqueu entende o amor de Cristo por ele, para demonstrar isso, para retribuir isso, ele fala, eu vou pegar metade do meu dinheiro e vou dar aos pobres. Foi exatamente a proposta que Jesus fez para o jovem rico. Você quer ser perfeito? Você conhece todos os mandamentos, não conhece? Então, se você quer ser perfeito, pega o seu dinheiro, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O jovem rico saiu entristecido, porque estava apegado ao dinheiro. Ou seja, Jesus está falando, se você realmente cumpre os mandamentos e você sabe que o maior dos mandamentos é o amor, então pega tudo que você tem e vende aos pobres. Vende e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Só que aí, o jovem rico cumpria o mandamento em teoria, mas não cumpria ele na prática. Dizia que amava, porém não amava. Por quê? Porque a vida financeira dele era voltada apenas para benefício próprio e não para transformar e ajudar outras pessoas. É por isso que uma das funções mais importantes do seu dinheiro é ajudar pessoas. Se você quer ter sucesso no seu negócio, você precisa pensar em pessoas. Se você quer ter um bom produto, você precisa entender a necessidade do seu cliente. Tudo está conectado em relacionamento. Quer ser alguém próspero, você só vai conseguir ser próspero ajudando pessoas. Fora isso, você nunca vai ser próspero. Porque se o teu produto não transformar a vida das pessoas, se o teu serviço não melhorar a vida das pessoas, você nunca vai ser próspero. Por quê? Porque as pessoas não vão comprar o seu produto e, consequentemente, você não vai ter faturamento. E provavelmente você vai falir e vai fechar as portas. Mas quando você se preocupa com as pessoas, você ama pessoas, você se importa com pessoas, você atende com excelência, o seu produto é um produto de qualidade. A sua entrega é uma entrega de excelência. As pessoas gostam de você porque você trata as pessoas com cuidado, com carinho. As pessoas te indicam porque gostam do seu tratamento,
porque você se importa com pessoas. Então, negócios têm a ver com pessoas. Você não tem como fugir disso. E essa é a lição talvez mais importante dessa história, que o dinheiro está ligado diretamente ao amor. E se você deseja amar alguém, você precisa mostrar isso. E a melhor forma de mostrar isso é custeando. É claro que existem outras formas de você demonstrar amor. E uma das mais importantes é o tempo. Quando você dedica tempo a algo, é porque você se importa com aquilo. Mas a gente também já aprendeu em outra live que tempo é dinheiro. Quando você demanda tempo, você dedica tempo a algo, consequentemente você também está dedicando dinheiro. Porque, por exemplo, um empreendedor, quando ele não trabalha, ele não fatura. Então, quando ele dedica algo àquilo que não vai lhe gerar dinheiro, retorno, ele está o quê? Perdendo dinheiro. Ou seja, se você dedica tempo a alguém, consequentemente você também está investindo dinheiro nisso. Tá vendo que como tudo está conectado, tudo está ligado? É muito importante isso. Então, Zaqueu só consegue ter um relacionamento com Jesus quando a porta da humildade é aberta, quando ele se torna uma pessoa humilde para encontrar Jesus e ele consegue ser salvo, e aí entra a salvação nessa passagem, quando ele abre mão daquilo que ele tinha conseguido, talvez até de forma desonesta, talvez de forma fraudulenta, porém ele abre mão das riquezas para ter um relacionamento e para amar pessoas. E aí ele usa de justiça. E ele fala, se eu defraudei alguém, se por um acaso eu fui desonesto com alguém, eu vou retribuir. Eu vou indenizar essas pessoas. Ou seja, eu vou pagar a minha dívida. E vou restituir 4 vezes mais. Tá bom, gente? Essa foi a lição importante aí da história de Zaqueu. Tá? Saiba que a prosperidade está ao alcance de todas as pessoas. Porém, saiba que a prosperidade vai te trazer responsabilidade. E você vai precisar saber gerir bem os recursos financeiros que Deus colocou na sua vida. Tá bom, gente? Essa foi a história de Zaqueu. Esses foram os pontos que eu encontrei relevantes para falarmos dessa história. Espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, coloca aqui nos comentários aqui que eu quero saber se vocês gostaram dessa live, se agregou para vocês, se foi importante. Também eu gostaria de saber de vocês, tá bom? Lembrando que todas as segundas-feiras nós temos essa live, tá? Quando não as segundas, as quartas, e a gente sempre traz assuntos relevantes aí para poder ajudar os empreendedores e poder ensinar princípios bíblicos que vão te levar a uma prosperidade financeira, tá? Então, muito obrigado mesmo. Eu vou fazer um pedido especial, como eu sempre faço, tá? Para você que está nos acompanhando aqui, fazer aquele print bacana e colocar a hashtag Empreendendo com a Bíblia. E, é claro, marcar o nosso Instagram aqui, @empreender com a Bíblia, tá bom, gente? Então, eu vou ficar aqui paradinho, vou te dar um tempinho para você fazer um print bem legal, compartilhar nos seus stories, divulgar para as pessoas aí como você gostou dessa live, como foi importante para você, tá? Então, compartilhe, faça o seu print e ajude o nosso trabalho aí, tá bom, gente? Muito obrigado, gente. Eu vou agradecer aqui, logo após eu vou encerrar com a oração, né, que eu sempre faço. Então, quero agradecer aqui a minha amiga Joelma, que veio aqui. Dani, o quê? Dani Ângelo, né? Dani Ângelo, Henrique, a Raíssa aí.
que passou por aqui também. Fernanda, né? Passou também. Muito obrigado aí a todos que estiveram aqui presos. Ironildo também passou. Eliana Nascimento também passou aqui. É isso, gente. Tá ótimo. Tá. Agradecer a minha esposa aqui que tá sempre me ajudando aqui nas lives. Ironaldo, tá bom. Fernanda Gourmet também aqui. Gente, muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe nosso trabalho. A gente todo dia aí sempre tá postando um Reels, um conteúdo bacana. Então, ajude a divulgar nosso trabalho. O nosso principal intuito aqui é poder ensinar a palavra de Deus junto com conceitos de negócios, empreendedorismo, que é a minha paixão, né? Juntei duas paixões minhas e estamos aí como um pioneiro, né? Nesse ramo aí, bem específico nesse nicho, né? Claro que tem outras pessoas falando sobre finanças, mas nós queremos tratar basicamente com empreendedores, microempreendedores, pessoas que estão começando seus negócios e mostrar que existe um caminho na Bíblia para essas pessoas alcançarem a prosperidade, tá bom, gente? Muito obrigado. E eu queria, se você pudesse aí agora, se você estiver em casa, estiver disponível, fechar os seus olhos, tá? E que eu vou fazer uma oração. E se você estiver na condução, não tem problema, receba essa oração aí em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais um dia, Senhor, em que estivemos nessa live e podemos falar da Tua palavra e podemos entender também o Teu amor, Jesus, por um publicano, por alguém pecador, como nós somos também. E entender que uma das formas de nós demonstrarmos amor é através das nossas finanças. Eu acredito, Senhor, e creio fielmente que o Senhor tem uma prosperidade para cada pessoa que está ouvindo essa live, que futuramente irá ouvir, mas que nós possamos utilizar as nossas finanças com responsabilidade. Não para benefício próprio, mas para transbordar e ajudar outras pessoas, para ajudar no teu reino, na tua obra, na tua casa. Então, Senhor, que tu possa encontrar em nosso coração um coração grato, um coração amável, um coração humilde, em que o Senhor possa confiar as riquezas, porque tu, Senhor, é o dono do ouro e da prata. E todas as riquezas e glórias e poder estão em tuas mãos, que tu possa ver em nós um coração disponível e aberto para poder receber essas bênçãos e um coração capacitado para poder administrar aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Muito obrigado por tudo, abençoa cada um nos seus trabalhos, aqueles que têm os seus negócios, prospera, Senhor, envia os clientes, providencia, traz a providência diária para a vida deles. Aqueles que são assalariados, abençoe eles, abençoe seus patrões, que eles possam a cada dia ser bem-aventurados onde eles estiverem, que eles possam a cada dia trabalhar da melhor forma como se estivessem trabalhando para ti, Senhor. Que a tua poderosa mão e as tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada uma pessoa, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa noite. Obrigado por terem investido tempo, né, nesse aprendizado. Afinal de contas, tempo é dinheiro, como a gente sempre fala, né? E muito obrigado, então, por ter investido tempo aqui, estar nessa rede social, tá? Vocês podendo estar assistindo tantas coisas, Netflix, aí, canais de televisão, né? Mas escolheram estar aqui para aprender esse conteúdo de qualidade, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite, é claro. Nos vemos na próxima live. Muito obrigado.